Vamos hoje aprender a como sortear números aleatórios no Excel sem repetição. Se você se interessa por Excel, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também dar um like aqui no vídeo para ajudar o nosso engajamento. Por que tem esse destaque nesse vídeo de números aleatórios sem repetição? Porque o Excel ele tem algumas funções para sortear números aleatórios, só que ele vai sorteando de forma repetida. Se eu utilizar a função, por exemplo, aleatório entre, que é uma função que a gente usa para sortear números que vão estar entre um intervalo inferior e um intervalo superior. Eu quero sortear números entre 5 e 10, por exemplo. E jogar essa fórmula para baixo, ele vai sortear os números entre 5 e 10 e cada célula vai trabalhar de forma independente. Então, olha só, eu sorteei números entre 5 e 10 e ele sorteou duas vezes o 10. Se eu dar um F9, por exemplo, para ele fazer de novo, ele sorteou duas vezes o 6 e duas vezes o 8. Então, a função aleatório entre, ela trabalha de forma independente em cada célula. Ela não vai olhar se eu já sorteei o 6, por exemplo. Ela vai sortear um número entre 5 e 10 nesse caso, não se importando o que já foi sorteado. Então, nós precisamos fazer algumas amarrações para que eu consiga sortear números aleatórios dentro do Excel sem repetição. Eu preciso fazer alguns truques para que os números que eu vou sortear não tenham repetição. Antes de começar, você precisa ter em mente que são três variáveis importantes para esse trabalho. Primeiro, o valor inferior e o valor superior são duas delas. O valor inferior significa que você vai sortear um número entre 1 e o superior significa que é entre 60. Então, aquele aleatório entre que eu acabei de utilizar, entre 5 e 10, é exatamente isso. Nesse caso, eu tenho um valor inferior de 1 e um valor superior de 60. Isso aqui você precisa ter em mente, porque você vai acabar utilizando indiretamente essa informação. E um último elemento é a quantidade a sortear. Então, olha só, eu tenho números entre 1 e 60, que vai ser a minha base do sorteio, e eu quero sortear, por exemplo, 6 números. Quer um exemplo prático disso aqui? A Mega Sena. Você tem os números de 1 até 60 e eles sorteiam 6 números desse. Então, tenha em mente quantos números você quer sortear, que nós vamos utilizar esse conceito nesse vídeo de hoje também. A primeira coisa que você tem que fazer é utilizar a função aleatório do Excel. Então, separe uma região da sua planilha. Eu já separei aqui a coluna G e você vai em uma primeira célula colocar igual a aleatório. Abre e fecha parênteses e dá Enter. Quando você digita a função aleatório, ele vai trazer para você um número aleatório entre 0 e 1 com muitas casas decimais. Se eu ficar apertando F9 para ele atualizar a planilha, ó, ele vai cada uma dessas vezes trazer um número aleatório entre 0 e 1. Você percebe que nunca passa disso. A primeira coisa que você tem que fazer é copiar essa função aleatória para baixo. Você tem que ter uma quantidade de linhas aqui. Então, qual que é a quantidade de linhas que você vai ter? É a quantidade de elementos que você tem entre o valor inferior e o valor superior. Nesse caso aqui eu tenho o inferior como 1 e o superior como 60, ou seja, eu tenho 60 elementos. Então eu vou dar um Ctrl C, vou jogar para baixo essa fórmula aqui até chegar em 60 elementos. Ó. Aqui ele me ajuda, contando o número de linhas, ele selecionou 59, eu já tenho a primeira que vai ser a número 60, dou o Ctrl V e quando eu seleciono todo esse intervalo, ele traz para mim 60 linhas. Então eu tenho 60 sorteios de números aleatórios entre 0 e 1. Esse valor que está aqui, que é o 60, o valor superior, junto com o valor inferior, que é 1, me sinalizaram que eu tenho que ter 60 números aqui. Então a continha que você vai fazer, em outras palavras, é esse aqui mais 1 menos esse cara aqui. Ele vai trazer para você 60 valores. Ah, se eu quisesse fazer, por exemplo, entre 5 e 10, ele vai trazer 6. Por quê? Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 6 valores. Então, sempre vai ser o final menos o inicial mais 1. É justamente isso que nós fazemos aqui. Deixa eu voltar para 1 até 60. Ele simboliza para mim que eu tenho que jogar a fórmula para 60 linhas. Foi justamente o que eu fiz aqui. Eu vou até pintar de cinzinha para você entender que isso aqui tem relação com esse número aqui. Terminada essa primeira etapa, nós temos que refletir uma coisa. Note que eu tenho 60 números aleatórios colocados aqui e é quase certo que nenhum é igual ao outro. Por quê? Eu tenho números entre 0 e 1, o Excel ele tem 15 casas decimais de precisão, então a chance de eu encontrar um número igual ao outro aqui é muitíssimo pequena. Se eu ordenar esses dados do maior para o menor,
é muito improvável que vai ter um igual ao outro. Então, se eu ordenar eles do maior para o menor fazendo um ranking, é praticamente certo que eu vou ter uma posição para o 1, outra posição para o 2, outra posição para o 3 e assim até o 60 sem repetição. Como que eu faço então esse ranking? Para fazer esse ranking, você vai utilizar a função que é a ordem EQ. A função ordem EQ vai trazer para a gente qual que é a posição desse cara aqui em um ranking ordenado do maior para o menor de todos os elementos que ele está lá no meio. Por exemplo, eu coloco igual a ordem ponto EQ no primeira linha do intervalo, seleciono esse valor do ponto e vírgula e depois na ref eu seleciono todo o intervalo. Então, desde a primeira célula até a última, até aquela célula 60 que você fez o procedimento. Esse intervalo de G4 até G63, você seleciona ele e aperta F4 para travar, porque você vai jogar ele para baixo, você vai arrastar ele para baixo. Então ele tem que estar travado. Depois disso você fecha o parênteses e dá Enter e ele traz como resposta 19. Você percebe que quando eu fiz a fórmula, ele atualizou o Excel, calculou tudo de novo e aí ele mudou esse número. Mas o que esse 19 está trazendo para mim? Esse 0.7647 alguma coisa é a posição número 19 em um ranking do maior para menor de todos esses números aqui. É isso que ele me informa. Quando eu jogo a função para baixo, ele vai trazer para mim a posição de todos os outros elementos. É que agora ele já atualizou, porque eu atualizei o Excel, então ele mudou. Mas olha só, o primeiro colocado, o maior, é esse 099. O segundo colocado, eu vi por aqui, ó, é o 097. Depois o terceiro é o 095. E assim, sucessivamente, até o número 60. O menor deles é esse aqui, 0.06. Então você já tem, queira ou não, os números de 1 até a 60 sem achar problema de repetição, porque você utilizou uma função de ordem EQ para conseguir chegar na resposta. Uma vez já tendo todos os números de 1 a 60 sorteados aqui, você vai ter que entrar com a quantidade a sortear. Onde entra esse quantidade a sortear? São os 6 primeiros elementos, ou são outros 6, você pode pegar os 6 últimos, enfim, não interessa. Você pega os 6 primeiros elementos, porque você quer sortear 6 números. Então esses 6 caras aqui, ó, que eu estou pintando de azul, para você fazer uma ligação aqui com esses 6, são os números que eu vou sortear. Se você por acaso apertar F9, ó, você vai sorteando os números sem repetição, sempre sem repetir nada. Isso é importante porque, conhecendo a quantidade de números que você tem para sortear, pouco importa quais são os números que estão daqui para baixo. Pouco importa, porque eles não vão impactar no seu resultado, eles não vão impactar na sua resposta porque eles aparecem pouco. E uma última etapa, existe uma variável de entrada que nós não utilizamos, que é esse valor inferior. Você percebe que eu estou sorteando números entre 1 e 60, só que nesse caso eu estou partindo do 1, então ficou fácil, né? Porque ó, eu estou partindo do ranking 1, aí depois eu tenho 2, eu tenho 3 e assim sucessivamente. Se eu quiser sortear, por exemplo, números entre 61 e 120, por exemplo, somei 60 aqui, somei 60 aqui, números entre 61 e 120, como que eu faço essa alteração para que o meu pior número, o meu menor número seja o 61? Você vai fazer o seguinte, aqui na primeira fórmula do ordem EQ, você vai fazer o mais esse cara aqui menos 1. Então eu estou fazendo esse cara aqui menos 1. No caso do valor inferior ser 1, não tem impacto, porque eu estou fazendo 1 menos 1, né? 1 é o valor aqui dessa célula, então ele está somando 0. Só que a partir do momento que eu tenho, por exemplo, 61 colocado aqui, eu vou fazer 61 menos 1, esse resultado vai ser 60, e aí a partir do 60 eu sei que isso aqui sempre vai ter números de 1 até 60. Por que de 1 até 60? Porque 60 é a diferença entre os extremos. Então, fazendo isso, você garante que você começa o seu sorteio sempre num número de valor inferior que você colocar aqui. A única coisa que eu vou fazer é travar esse B4, que é o valor inferior, porque eu vou arrastar para baixo. Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, colando as fórmulas aqui para baixo, eu tenho a resposta. Então, você percebe que ele está sorteando números entre 1 e 60. Se eu mudar aqui de 61 para 120, ele vai sortear para mim números entre 61 e 120. Então, olha só, apareceu 120 aqui, o 61 vai estar em algum lugar, então ele está fazendo esse sorteio para mim. Se eu fico apertando F9, ele vai fazendo o sorteio da forma que eu quis. Então, só para recapitular o conteúdo que você aprendeu, tenha em mente que você precisa de 3 variáveis de entrada, o valor inferior, que vai impactar aqui no ordem EQ, o valor superior, que fazendo ele menos o inferior mais 1, que é o que nós fizemos aqui, você descobre para quantas linhas você vai ter que expandir essa função do aleatório, nesse caso nosso é 60,
E por fim, a quantidade a sortear, que é para quantas linhas você vai arrastar a função ordem aqui. Nesse caso, nem precisava desse tanto de linha aqui, tá? Eu fiz só para você entender um pouco mais. Você precisa colocar no ordem aqui a quantidade de linhas exatamente igual à quantidade a sortear. Então esse é o conteúdo que eu tinha para te mostrar, um conteúdo, como sempre, muito inteligente, muito interessante. Se você entender com clareza o que nós fizemos aqui, com certeza você vai resolver o seu problema de números aleatórios sem repetição no Excel, mas também vai entender bastante sobre a ferramenta. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e nós nos vemos por aí. Até mais!